Noite, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live, mais uma noite de live, conversa de pai e filha. Inclusive, vou até passar esse fone aqui para trás, porque tá tampando meu visual. Muito bem-vindos todos que foram entrando. Hoje o nosso tema tá especial. O tema de hoje é um homem segundo o coração de Deus. Boa noite, tudo bem, Jéssica? Boa noite, Jota, meu amor. Hoje estamos com esse tema maravilhoso. Só um minutinho que tá acontecendo algum problema técnico aqui. O que aconteceu? Começou no meu. Mas não apareceu aqui? Aqui, apareceu agora. O meu pai não estava conseguindo entrar, mas já vamos entrar agora. Então, o tema hoje, gente, é um homem segundo o coração de Deus. Enquanto isso, enquanto ele não entra, vai mandando o aviãozinho para pessoas que você conhece, que gostariam de saber desse tema, para algumas pessoas que você quer que veja. Vai mandando um aviãozinho aí, galera. Cada um gasta 3 segundinhos para mandar um aviãozinho para umas 5 pessoas, para mais pessoas terem contato a esse conteúdo. Vou chamar agora o homem. Vamos ver se dá certo. Graças a vocês que nós estamos aqui toda segunda. E quem ainda não viu as outras lives, está no feed. Olá, boa noite. Aí, agora deu certo. Agora deu certo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Que bom estarmos aqui, que bom ter você aí assistindo. Não sei se agora conosco, mas em qualquer momento que você estiver assistindo essa live, que bom ter você conosco aqui. Hoje o tema é um homem segundo o coração de Deus. Esse tema a gente vai falar, ele foi um pedido. A gente está atendendo um pedido, né, desse tema. E se você tem algum pedido, seja por tema bíblico ou por algum tema relacionado à psique humana, algum tema psicológico ou de família, ou qualquer tema de relacionamento, né? Você pode mandar que a gente vai trabalhando com vocês. Inclusive, vou pedir uma licencinha aqui para fazer um merchan. Com licença. Tô com um projeto topíssimo e vocês vão ser os primeiros a saber. Presta atenção, mês das mães tá chegando. E no mês das mães, cada semana a gente vai fazer live. Além da live de conversa de pai e filha, vai ter uma live conversa entre mães. E cada semana vai ter uma mãe convidada. Numa semana vai ser uma mãe falando sobre a questão de ter largado a vida profissional para ficar por conta dos filhos. A gente vai falar sobre adoção. A gente vai falar sobre a vida como sendo madrasta. A gente vai falar sobre maternidade atípica, sobre mães de pessoas com necessidades especiais. A gente vai falar sobre maternidade solo, sobre a maternidade sem uma presença paterna. Então, assim, vai ser muito legal. Se você é mãe, ou se você tem interesse por esses assuntos, ou pretende ser mãe, eu aconselharia você não perder essas lives. Logo, logo eu vou estar divulgando aqui. Mas voltando para o tema de hoje, da live de hoje, vamos falar sobre um homem segundo o coração de Deus. Onde estão as referências desse texto, papai? Esse texto, ele é bem, essa expressão, um homem segundo o coração de Deus, ela é bem peculiar, né? Na verdade, ela está em Atos 3:22, onde Paulo está pregando em Antioquia da Psídia, e ele cita palavras do Antigo Testamento. Ele cita o texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, onde quando Deus escolheu Davi para rei, aí ele diz: achei a Davi um homem segundo o meu coração. E essa expressão Paulo repete, pregando aos irmãos. E é claro que ela é bem abrangente, né? Ela fala, se você falar sobre o que é ser um homem segundo o coração de Deus, é muito abrangente. A gente pode falar tantas qualidades aqui. Mas nessa noite, na verdade, como esse texto se refere a Davi, quando Paulo fala, ele cita o que Deus falou sobre Davi lá no Antigo Testamento, nós queremos falar sobre o Davi, um homem segundo o coração de Deus, baseado no Davi, que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Então eu queria falar um pouco sobre ele, né? E se eu não me engano, foi o único que Deus falou na Bíblia. Exatamente. Usou essa expressão, né? Essa expressão direta foi só para Davi. E foi só essa vez, né?
Paulo, em Atos 3, 22, cita 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14, citando o Davi, como um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente entende, a gente fala sobre isso, ser homem segundo o coração de Deus. E é claro que é muito vasto isso, a gente poderia passar várias lives falando sobre qualidades de um homem segundo o coração de Deus. Mas, nessa noite, como o texto se refere a Davi, a gente quer falar sobre isso. O que Davi tinha que o tornava um homem segundo o coração de Deus? Por que Deus falou isso, né? Nós queríamos trazer isso para nós conversar. Por que ele era tão top assim? Por que ele era um coração segundo o coração de Deus? Se a gente observa o seguinte, Davi foi um cara cheio de defeitos. Um cara que, por exemplo, um dia, na época em que os reis saíam à guerra, o texto não fala isso, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi não foi. Ele mandou o Joabe, que era o capitão dele, e ficou em casa. E aí, no terraço, um dia, ele andando no terraço sem ter o que fazer, lá do alto ele olha numa casa vizinha e vê uma mulher tomando banho nua. E ele fala, quem é aquela mulher? Aquela é a esposa do Urias. O Urias era um soldado, um dos melhores soldados de Davi, um homem fiel. E então ele fala, não, traz ela aqui para mim. Manda buscar ela lá. E ele mandou buscar a Batseba e teve relações sexuais com ela. E depois, passados uns dias, a guerra continuava, Davi estava em casa. Algum tempo depois, a mulher chegou e falou assim, ó, tô grávida. E agora? Meu marido já tem tanto tempo que tá para a guerra. O que a gente vai falar? Ele mandou uma carta pro Joabe, mandou... Não tem como fingir. Oi? Não tem como fingir, não tem como fingir que esse filho é dele. Exatamente. Aí ele manda uma carta pro Joabe, dizendo, traz, manda o Urias voltar para casa. Busca o Urias lá da guerra e manda ele para casa. Porém, ao chegar em casa, passa uns dias e fala assim, ó, o Urias não foi para casa não. Tá ali no palácio, tá deitado na porta do palácio, ele tá ali à disposição. E aí o Davi fala, o rapaz, eu te chamei para você dar descansado. Ele fala assim, mas como é que eu vou descansar, meu senhor? O exército está lá na guerra, o que eu vou ficar fazendo aqui? Não tem coragem de ir para minha casa, dormir numa cama quentinha, meus companheiros lá na guerra. Então Davi, covardemente, mandou ele de volta e mandou uma carta para o Joabe, dizendo assim, olha, leva o Urias para o lugar onde a batalha for mais forte. A hora que começar a peleja... Armou emboscada. Quando começar uma guerra frontal com o inimigo, pede todo mundo para afastar, deixar ele sozinho lá, deixa ele morrer lá. E foi isso que aconteceu. Davi mandou matar. Davi foi um pai muito relapso. Ele teve muitas, foi como pai, ele foi muito ausente. E ele teve muitos defeitos. Mas quando chega no Novo Testamento, Paulo fala sobre ele, um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente fica assim, imaginando o que esse cara tinha, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro vamos observar uma coisa. Sim. Nesse ponto que o senhor citou, o tanto de defeito dele, de Davi, eu quero ressaltar um ponto. Mostra que ele é humano. Mostra que para ser segundo o coração de Deus, para ser alguém ligado a Deus, para agradar a Deus, você pode ser humano, pode ter erros. Com certeza. Porque sem erros, só se fosse um anjo. Só se fosse... Se não fosse humano, né? Para não ter nenhum erro. Porque as pessoas ligam assim, muita gente liga a questão de que eu só agrado a Deus se eu estiver em total perfeição, que é um estado que não existe. Nós não conseguimos. Deus se relaciona conosco sabendo quem a gente é, não é? Deus se relaciona com as pessoas sabendo quem nós somos humanos. Não é a nossa perfeição que Deus espera. Quando Deus fala em perfeição, lá em Mateus 5:48, sejam perfeitos, se você olhar o contexto, está falando sobre amar uns aos outros. Você é perfeito diante de Deus quando você consegue amar, você consegue colocar a sua humanidade à disposição. Então, o que tem Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus? Uma coisa que eu percebo no Davi, que é uma característica marcante dele, é que o Davi sempre conseguia se enxergar. Ele não se escondia atrás de desculpas. Em vários momentos em que ele errou e ele foi confrontado, ele foi um cara que reconheceu os seus erros. Quando o Natan, por exemplo, chegou, depois dessa história em que o Davi manda matar o Urias de alguma certa forma e fica com a mulher dele, primeiro fica com a mulher, depois manda matar, depois traz a mulher definitivamente. E aí Deus manda o Natan, que é um profeta, lá na casa dele. E o Natan conta uma história de um cara, falou assim, ó, tinha um cara que tinha um rebanho muito grande de ovelhas. E ao lado da casa dele, o vizinho tinha uma ovelhinha só. Um dia chegou um viajante, ele queria fazer uma comida, ele mandou buscar a única ovelhinha que o cara tinha para matar, para fazer a comida na casa dele. Aí o Davi ficou irado, falou assim, esse cara é digno de morte.
E o Natan foi bem na lata, falou assim, esse cara é você, Davi. Esse cara é você, rei. A ovelhinha era mulher. A ovelhinha era Batseba. E na hora, o Davi, sem falar mais nada, ele, sem justificar nada, ele falou assim, eu sou realmente digno de morte. Eu sou esse cara mesmo. Eu sou digno de morte, eu pequei. E na hora o texto diz assim, Deus mandou falar para ele, você foi perdoado. É muito interessante, no tempo da lei, Deus manifestou graça na vida daquele homem. Porque ele conseguiu abrir o coração, ele se enxergou naquele momento. E não se escondeu atrás de desculpas. Ele se enxergou e não ficou... pronto a pegar o preço que fosse, né? Exatamente. Ele se enxergou e se pôs pronto a pagar a consequência que fosse pela conduta torpe dele. Exatamente. Então, essa é uma característica marcante. E o Novo Testamento fala muito sobre isso. Jesus fala, olha, quando você enxergar um cisco no olho do teu irmão, arranca primeiro a trave do teu olho. Quando você quiser tirar um cisco do olho do irmão, tira primeiro a trave do teu olho. E aí, então, você vai ver bem. Tirar a trave do próprio olho é se enxergar. É não julgar as pessoas sem se olhar primeiro, sabe? Você se enxergar, descobrir quem é você. Nós só estamos diante de Deus por causa da graça dele. Ninguém está diante de Deus por causa de algo que eu fiz. Ninguém é filho de Deus por causa dos méritos próprios. É mais ou menos isso. Eu sou top, porque eu sou melhor do que os que, entre aspas, não são filho de Deus. Exatamente. Então, nós somos filhos de Deus totalmente pela graça. Ninguém faz parte da família de Deus por algo que fez, mas por tudo que Jesus fez. Então, nós fomos salvos totalmente pela graça. E isso nos coloca no mesmo patamar. E quando eu quero julgar alguém, a primeira coisa que eu preciso fazer é me enxergar. É me livrar das desculpas e reconhecer os meus próprios erros. Então, Davi tinha isso. Eles em todas as horas, as ocasiões em que Davi errou, ele consegue realmente reconhecer os seus erros. Ele consegue realmente abrir o coração e não se esconder atrás de desculpas. Porque o ser humano tem essa tendência, né? Eu às vezes digo isso, desde o Éden. Quando Deus chega no jardim, que ele ia todos os dias, e Adão conversava com Deus, um dia Deus chega, e cadê o Adão? Não estava lá. Adão estava escondido. Deus já sabia onde ele estava. Mas... Aí Deus falou assim, Adão, onde que você está? Estou aqui, Senhor, escondido. Eu estou nu, fiquei com vergonha do Senhor. Falou, quem te falou que você estava nu? Você comeu da fruta que eu te falei para não comer? Aí o Adão, em vez de falar assim... Adão, eu errei. Ele falou assim, a mulher que tu me deste, ela me deu da fruta e eu comi. Ele tentou se esconder, dizendo, eu comi, mas a culpa não é minha, não. Foi a mulher. E quem me deu essa mulher foi o Senhor. Eu estava tudo bem aqui comigo, nem te pedi mulher, mas você me deu. A culpa foi sua, Deus. Foi dela e depois sua. Chegou indiretamente também sua, né? O Senhor entregou a mulher errada para mim. Então, desde o jardim, o homem se esconde. O homem tenta se esconder atrás de desculpas. Ele não consegue dizer assim, eu errei, eu preciso melhorar. E ninguém melhora... Já nasceu não se enxergando. Exatamente, o ser humano, a humanidade tem muito isso, gosta de terceirizar a culpa, de achar algum culpado, em vez de se reconhecer. Davi tinha essa característica, ele não se escondia atrás de desculpas, ele era alguém que estava sempre reconhecendo seus erros, se enxergando e dizendo, eu sou esse cara. E ninguém melhora enquanto não descobrir que precisa melhorar. Enquanto eu achar que tenho razão, e alguém já disse que o ser humano mais difícil de relacionamento, mais cruel, é o ser humano que está cheio de razão. Né? Enquanto eu tenho razão, eu vou sempre jogar a culpa em alguém, eu vou sempre transferir para outro, eu vou sempre tentar terceirizar a culpa, para tentar me esconder atrás de desculpas, né? Aí quando eu ouço algo que eu fico errado, não, mas foi por isso, não, mas foi por aquilo. E essa é uma característica do ser humano. Davi era exatamente... A Jéssica pôs uma pergunta, um comentário, vê aí, por favor. A Jéssica Jéssica, né? O ser humano conta mais os defeitos que qualidades. E te condenam por isso. Deus olhou mais as qualidades de Davi do que erros e defeitos dele. Muito bem, o ser humano tem defeitos dos outros. Né? De Deus. Assim, Deus olha mais as qualidades da gente. É. Quem condena a gente pelos defeitos não é Deus.
O ser humano olha os defeitos mais dos outros, né? Então nós falamos na live passada, né? Dos outros. Não de si próprio. Não de si próprio. Já de si próprio, cada um quer se esconder. Quer arrumar justificativas, quer arrumar desculpas para ser melhor do que realmente é. Quando reconhece um erro, aquele erro tem um porquê, que geralmente é culpa do outro. Com certeza. Eu errei sim. Eu errei, mas é porque fulano, você que não conhece o fulano. Se o fulano não tivesse feito isso, eu não tinha errado. Exatamente, a gente terceiriza a culpa, né? E na verdade o Davi era esse cara que não terceirizou em momento algum. E Deus gostava do Davi, isso em Davi era algo marcante, né? Deus gostava disso no Davi. Ele era um cara que ele estava pronto a reconhecer os próprios erros. Ele era alguém que não tinha essa esconder, esse salvar, esse lutar por uma reputação. Ele falava, foi eu mesmo, eu errei mesmo. Eu realmente sou de morte, realmente eu mereço tudo isso. Ele não julgava os outros, ele era primeiro para si, né? Papai, diga. O senhor, como eu estava voltando a parte dele falar assim, de eu colocar aqui, a gente colocar como ele não sendo alguém perfeito e como ele, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, tinha vários e vários erros. O senhor, como pastor, dirigente de igreja, quantas vezes o senhor viu alguém desviar, a gente chamava assim, né? Antes, parar de frequentar, desviar 100% porque não conseguia ser 100% entregue à igreja? Infelizmente, o meio religioso descobre isso. E as pessoas se sentem culpadas e acabam, não estou pronto. Já viu quando você fala assim, alguém para caminhar? Eu não consigo largar tal vício, eu não consigo vestir tal jeito, eu gosto de tal estilo musical, então eu não vou para a igreja por causa disso. Aí acaba abdicando de 100% de um relacionamento com Deus por causa de uma coisa que julga ser errado. E os próprios evangélicos mesmo acabam abdicando de um irmão, um irmão seu na igreja, na fé, em Cristo, porque julga aquela ali não sendo perfeito. Tem uma frase que é muito interessante, que eu gosto, tá assim, ó. O perfeccionismo é a desculpa para a procrastinação. Porque quando você procura sempre fazer só perfeito, ou ser só perfeito, para depois você assumir certas atitudes, ou seja, só quando eu for conseguir ser um cristão perfeito, eu vou ser cristão. Então vai ser nunca, meu irmão. Vai ser nunca, exatamente. É melhor o feito do que o perfeito, né? Melhor o feito do que o perfeito. O perfeito, ele é inimigo do bom. Com certeza. A gente consegue ser bom e a gente consegue ser um pouquinho melhor cada dia sem ser perfeito. E sobre a questão do Davi, ele assumir os próprios erros, ele mesmo sendo um cara muito errado, ele se enxergava, o olho dele estava voltado para si com realidade. Realidade. Né? Qual que é? Tem um versículo, não sei eu não sei onde que tá, eu não sei como é que fala direito, mas fala sobre o caminho ser estreito. Mateus capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque estreito é o caminho, apertado é a porta por onde entramos, né? Estreito é a porta, então, apertado o caminho por onde que leva ao céu, e poucos há que o encontrem. É mais ou menos assim. Agora vamos fazer um pensamento aqui nós dois. Caminho estreito quer dizer que é um pouco difícil, certo? O que o senhor acha mais difícil? Usos e costumes ou olhar para dentro de si e ver o que está errado e dentro do seu coração? Eu ia falar isso agorinha, já vou falar aqui. Agorinha, eu estava prosseguindo nisso. Eu acho que vida cristã, vida com Deus, em muitos momentos é muito diferente de vida religiosa. Porque vida religiosa é um cumprimento de regras. Eu começo eu vou fazer parte de um grupo, de uma religião, onde tem número de regras. Eu acho que servir a Deus é cumprir as regras. Aqui pode, aqui não pode, aqui pode isso, aqui não pode isso. E eu acho assim, se eu seguir aquelas regras, tá tudo certo. Mas vida com Deus é muito mais que isso. É ter uma vida transformada, é ter uma vida renovada pela ação do Espírito. Então já não é o cumprir regras, é o caminhar com Deus e errando.
A gente ir aprendendo. Eu acho que para isso que a gente é colocado em igreja, para ir aprendendo uns com os outros, para ir admoestando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Essa expressão uns aos outros, ela é muito importante no Novo Testamento, né? E ela é muito citada na Bíblia, né? Senhor Mais de 100 vezes no Novo Testamento. Ela é na segunda ou terceira live, o senhor falou isso. Isso. Então, porque a gente é colocado em igrejas para a gente ir aprendendo uns com os outros, não para criar regras e você seguir um manual. Porque aí a gente acha, não, aqui eu vou proibir isso, proibir aquilo outro, para que o caminho aqui seja estreito. E na verdade não é isso. O caminho estreito fala de você ter uma vida transformada pela ação do Espírito. É você e Deus, errando e aprendendo com seus erros, assumindo as suas culpas e permitindo que o Espírito Santo transforme o seu caráter. Porque transformar por fora é algo que eu faço. Transformar o homem por dentro só Deus faz. E é o caminhar da vida cristã. É permitindo que o Espírito Santo transforme ele por dentro. Que é o próximo passo que eu vou falar de Davi, que Davi tinha uma outra coisa. Davi tinha prazer no relacionamento com Deus. Ele tinha prazer em honrar Deus na sua vida. Você vê, mesmo ele sendo um cara sanguinário. Era uma obrigação. Não era. Era um cara fora das regras. Ele era um cara guerreiro, matava muito, era valente. Alguém falou agora aqui que ele era valente, com certeza. Corajoso. Pode ser o Maria de Fato, vendo a Maria de Fato comentando aqui. Então, Davi era um cara guerreiro, valente, mas ele queria fazer um templo. Chegou um momento em que na vida dele ele estava no palácio. E o símbolo da presença de Deus em Israel era uma arca, chamada Arca da Aliança. E eles tinham um tabernáculo para colocar a arca dentro, um lugar do culto da nação de Israel. Era num tabernáculo, feito de tendas. E lá dentro tinha uma arca, que era o símbolo da presença de Deus ali. Então Davi já estava velho e falou assim, olha, tem uma coisa que está me incomodando. Eu moro num palácio bem bonito, bem feito, e a arca de Deus está habitando em tendas. Eu quero fazer um templo para abrigar a arca, para simbolizar a presença de Deus ali. E Deus falou para ele, meu filho, eu não quero que você faça. Você foi um homem sanguinário. Você matou muita gente, você foi um cara muito... Você é um cara de guerra. Mas ele falou assim, então deixa eu pelo menos ajuntar as coisas, os materiais que precisa e deixar guardado ali. Meu filho, que é melhor do que eu, ele vai fazer. Então Deus falou, não, pode juntar. Ele se esforçou. No coração de Davi era aquilo que ele tinha para oferecer para Deus. Então ele foi lá, buscou materiais, ele pegou o dinheiro que ele tinha e comprou e ajuntou materiais. Ele não podia construir um templo, mas ele quis juntar os materiais, para pelo menos ele deixar pronto ali. Ele tinha desejo de estar com Deus, ele conhecia Deus de perto. Quando no momento da sua vida, ele falou assim, caí em pecado, e eu sou digno de morte. Aí ele falou assim, ó, você quer cair por 3 meses, me parece, na mão dos seus inimigos, por 3 anos que a peste assola a sua terra, ou por 3 dias na mão do Senhor? Ele falou assim, que caia eu na mão do Senhor, não dos homens, porque o Senhor tem misericórdia. Ele tinha um desejo ele conhecia Deus. Então ele conhecia Deus por quê? Porque ele se relacionava com Deus. Ele adorava Deus. Ele era um cara que tinha desejo em adorar a Deus, em honrar a Deus na sua vida. E adorar a Deus é muito mais do que cantar num culto. As pessoas pensam que, que cantar lá é adoração. É um momento de adoração também, mas é muito mais do que isso. Adorar a Deus é um estilo de vida. Um estilo de vida de quem escolheu honrar a Deus. A gente adora a Deus quando vive como filho de Deus em qualquer circunstância. Você adora a Deus quando você permite que o Espírito Santo transforme o seu caráter. E aí é muito mais do que aos domingos cantarem um culto. É o que acontece entre domingos. Adoração é aquilo que você faz da sua vida entre domingos, em cada situação, em qualquer circunstância. É muito levado a relacionamentos, como você olha o próximo, como você trata o próximo, como você trata a dor do próximo, a necessidade do próximo. Exatamente, porque, olha, Deus é soberano, ele não precisa de nada, nem nesse mundo, fisicamente, ele não está. Deus não precisa de nada, mas ele escolheu nos colocar dependentes uns dos outros. Deus colocou a imagem e semelhança dele no outro, que quando eu olho para o meu próximo, a imagem de Deus está nele, a imagem e semelhança de Deus está no meu próximo. E Deus escolheu ser amado e servido no outro. Quando eu me relaciono com pessoas com amor, quando eu escolho servir o outro, quando eu escolho honrar o outro, eu estou escolhendo honrar a Deus, amar a Deus. Papai, sim. Tem um psicanalista, que ele foi um dos fundadores da psicanálise, que chama Carl Gustav Jung. Uhum. Ele tem uma frase muito legal, que pode a gente refletir aqui agora. Ele fala assim, ó,
não há despertar de consciência sem dor. Com certeza. As pessoas param de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Com certeza. E é nesse tornar consciente a escuridão é que eu vou aprendendo a entender, a buscar o que é luz. Enquanto eu ficar disfarçando que eu estou bem, tentar me escondendo, não é? Eu nunca vou me despertar. Enquanto você nega que está doente, você nunca vai tomar remédio. Ninguém melhora enquanto não descobrir. Ninguém melhora como marido, como pai, como profissional. Em nada na vida você melhora enquanto você não reconhecer a sua debilidade e dizer assim, eu preciso melhorar. Seja no relacionamento, seja na profissão, seja no conduzir da sua vida financeira. Seja na saúde. Seja cuidando da sua saúde, em qualquer aspecto da vida. Enquanto eu não olhar para mim e dizer assim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Enquanto isso não acontecer, eu não vou melhorar. Enquanto a gente não se reconhecer, né? Então, adorar a Deus é exatamente permitir que o Espírito Santo trabalhe no meu coração. E não as regras de uma religião. Não é cumprir regras, é ter uma consciência transformada a cada dia. É ter a consciência renovada a cada dia. É permitir que o Espírito Santo encontre lugar de trabalho no meu coração. Que ele fale na minha mente cada dia. Que ele me conte aquilo que eu preciso mudar. E por honrar a Deus, eu escolho mudar de vida a cada dia. Por amar a Deus, não para ser salvo, mas porque eu já sou filho dele. Então a adoração vai muito além de cantar em um culto. Vai de uma ação do Espírito Santo na minha vida. Eu honrar a Deus vivendo como filho dele. Dando testemunho, que até nós falamos outro dia, que também acho que foi na live, falando que o que marca um homem como filho de Deus? É o amor que ele tem para com as pessoas. É o uniforme de um crente, de um filho de Deus. O uniforme de um filho de Deus é o amor. Jesus falou isso na última ceia. Ele disse, olha, quando vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, honrar a Deus... E é triste pensar hoje em dia que muitos cristãos são conhecidos não pelo amor, mas sim por características ruins. Exatamente. Hoje em dia, olha que nível que chegamos. Que cristão é conhecido por intolerância. Que cristão é conhecido por fofoca. Gente, eu já vi tanta gente se referir e não está se referindo errado, desculpa falar. Porque essas pessoas que estão se referindo assim, elas tiveram experiências assim. Negativas, né? Negativas. Algumas pessoas manchando o nome dos filhos de Deus, porque usa de dizer que sou cristão para ganhar confiança e dar golpe. Não, eu sou cristão, quando até sair devendo. Fofoca da vida dos outros, fala mal dos filhos dos vizinhos. Pelo amor de Deus, gente, é amor que tem que ser o uniforme dos crentes. É amor. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é se permitir ser transformado também. Como Davi, ele se permitia isso. Ele queria honrar Deus no seu coração. Ele não queria cumprir regras. Ele não era um cara das regras, mas era um cara do coração, segundo o coração de Deus. Ele se inclinava para Deus. E como é que a gente se inclina para Deus hoje? Se inclinando para as pessoas. Deus está no outro. Deus escolheu ser amado e servido no outro. Ele não carece de nada. Mas ele nos colocou junto de gente que carece, junto de gente que é carente, que tem necessidades. E quando nós amamos e servimos, nós estamos adorando a Deus. Né? Tem um texto que lá em 1 João, capítulo 4, versículo 11, me parece 11, 12, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas quando nos amamos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós. E está sendo aperfeiçoado. Quando nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Quando amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Então, a adoração a Deus é esse permitir que o amor seja aperfeiçoado dentro de nós a cada dia. Que a gente escolha servir as pessoas, amar as pessoas. Enxergar a imagem e semelhança de Deus no outro. Em qualquer pessoa. Em qualquer um. Não importa a cor, a raça, a orientação sexual, o nível financeiro, o intelectual das pessoas. Eles são irmãos, eles são filhos de Deus, eles são pessoas criadas pelo mesmo Deus que nós criamos,
e por quem Jesus morreu na cruz e pagou o mesmo preço. Quando nós aprendemos a amar pessoas, a honrar pessoas, a servir pessoas, nós estamos amando a Deus, honrando a Deus, servindo a Deus. Mateus 25 tem um texto que é muito... Ele fala muito no meu coração. Ele diz que no final dos tempos, Deus vai chamar as pessoas e colocar um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda. Ele vai dizer para aqueles que estão à sua direita, dizendo: vinde benditos do meu Pai, porque para vocês está preparado o reino. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Estava nu e me vestiram. Fui forasteiro e vocês me hospedaram. Estava enfermo e vocês me visitaram. E as pessoas vão dizer assim: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Eu não me lembro de ter feito isso para o Senhor. Ele diz: quando você fez para um dos meus pequeninos, era para mim que você estava fazendo. E para um outro grupo ele vai dizer assim: afastem-se de mim, porque eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu era forasteiro e vocês não me hospedaram. Eu estava enfermo e vocês não me visitaram. E vão dizer assim, aquelas pessoas vão dizer: Senhor, que dia que nós fizemos isso? Eu jamais deixaria de fazer isso para o Senhor. Eu não me lembro de ter te deixado nessa situação. Ele diz: quando você deixou de fazer isso para um dos meus pequeninos, você estava deixando de fazer para mim. Deus escolheu ser amado e servido no outro. Então, vida santa, vida de perfeição, de honra a Deus, tem a ver com amar e servir o outro, com consciência, com amor no coração, não é? Sim, com certeza. Nisso aí a gente vê que naquela época, na época de Jesus, estava aqui na Terra, a guerra maior dele, a guerra, assim, vamos dizer, que ele batia mais de frente, era com os líderes religiosos. Exato. Os que se viam achavam os copos, da parada que eu não tenho defeito, não. Que até na oração, que é o lugar de você se expor, que é o lugar de intimidade, eles queriam pagar de bom. Porque obrigado porque eu sou bom. Cara, dá até vergonha alheia de você pensar que alguém ora obrigado porque eu sou bom. Exatamente. Mas o cara orava. Eu imagino que Jesus estava tendo repulsa, conhecendo o coração da pessoa e vendo até tem uma parada lá que ele fala assim que aquela oração foi escutada do outro pecador, né? E do líder religioso, não. Ele disse que estava no templo, né? Agradecendo por ser bom. Jesus contou essa parábola, que 2 homens estavam no templo. Um era um fariseu, o líder religioso, se achava o cara, e o outro era o publicano. O fariseu era como pastor ou não? O fariseu era um líder, era um mestre, como se fosse na igreja evangélica hoje um pastor, né? Era o líder religioso da época, o ensinador da palavra, da lei. E ao lado dele estava orando um publicano. O que era um publicano? Era um cara que trabalhava para Roma, cobrando impostos em Israel. Ele era um cidadão israelense, um cidadão judeu que cobrava impostos do povo. Ele cobrava a mais, ele mandava a menos para Roma e roubava do povo dele. Era um cara totalmente repudiado pela sociedade. Os publicanos eram totalmente odiados, eles eram considerados as piores classes, porque eles enriqueciam em roubar do seu próprio povo. E tiravam o dinheiro do povo e mandavam para Roma. Então o que acontece? Jesus fala que o fariseu estava lá diante de Deus e olhando para cima, todo cheio de ego, dizendo: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, roubadores e imperfeitos. Eu graças te dou porque eu sou bom, porque eu dou o dízimo de tudo. Eu jejum 3 vezes por semana. Um pouco de hipocrisia. Isso, e aí ele aponta o dedo, fala assim: graças a Deus que eu não sou como esse publicano, e aponta o dedo pro publicano, né? E o publicano, ao contrário, estava lá orando, disse que ele batia no peito e nem olhava para cima, porque julgando que Deus estava lá em cima, ele não queria nem olhar de vergonha, ele diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aí Jesus fala assim: ó, esse publicano saiu recompensado, e aquele fariseu perdeu seu tempo enquanto orava. Então, por quê? Porque não é esse se achar, é você se reconhecer diante de Deus. O lugar de você se jogar fora, assim como Davi fazia, é o que o publicano fez. É se jogar diante de Deus, na sua intimidade com Deus, dizer: eu sou esse cara miserável. Miserável homem que eu sou, como Paulo também disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe, esse reconhecer-se, esse se enxergar e com intencionalidade de melhorar a cada dia. E não de tentar se esconder atrás de justificativas ou tentar terceirizar a culpa
ou tentar fazer de conta que está tudo bem comigo. Eu sou assim, e eu sou desse jeito, e eu me esconder atrás de desculpas esfarrapadas para manter uma reputação. Muito mais do que reputação, Deus espera de nós que a gente se preocupe com a nossa consciência, com o nosso caráter, com aquilo que está aqui dentro de nós. Honramos a Deus quando a gente escolhe. Seu caráter é o que você é de verdade. É o que eu sou de verdade. É o que eu sou quando ninguém está olhando, não é? Tem uma frase que fala assim, ó, gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Exatamente. Gente pequena porque que assim, fica pensando que é grande, vai ficar sempre a vida, né? Vai ficar sempre assim. É igual quando nega um diagnóstico. Quando você nega um diagnóstico, o diagnóstico não é destino, mas o diagnóstico indica o caminho para melhorar. Indica o caminho, exatamente. Quando você ignora isso, ignora o ser ruim, a sua parte ruim, você ignora a possibilidade de melhorar. Porque exatamente. Só identificando que está ruim, só vendo onde está sujo, você pode limpar. Agora, se ignorar que está sujo ali, não está sujo, não. Não, isso aqui está sujo, mas é porque fulano me sujou. Não, gente, tem que ver o que está de errado em você, assim como o Davi. Exatamente. E ali você segue para melhora, para evolução, para um tratamento, vamos dizer assim, né? Até em questão de terapia mesmo, quando a gente trabalha na clínica, clínica é quando você atende paciente, isso. Aí a gente fala terapia clínica, né? Quando atende terapia clínica, só há melhora quando há aceitação. Exatamente. Não tem outro caminho, né? Responsabilização. Quando tem autorresponsabilização e aceitação, aí começa a ter melhora. E isso que nem tô falando de vida espiritual. Quanto mais vida espiritual. Mas na vida espiritual também é exatamente assim. Nenhum filho de Deus que se esconder. Ó, seu Josué, tudo bem? Boa noite, seu Josué. Chegou aí. Boa noite, seu Josué. Rafa. Na verdade, boa noite a todos vocês que estão na live aí. Deus abençoe por estarem conosco, né? Mas, falando na vida cristã, nenhum filho de Deus vai se aperfeiçoar enquanto ele não, diante de Deus, ele não conseguir se jogar para fora todas as suas misérias diante de Deus, assim, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu tenho isso, aquilo, e eu preciso de ajuda, eu quero melhorar. Enquanto diante de Deus você não estiver nesse ponto, a sua oração, na verdade, está sendo uma oração praticamente vazia. Você tentar esconder de Deus que som do meu coração, eu tentar me esconder de Deus como aquele fariseu que escondia de Deus, tentava se justificar na presença de Deus. Ele falou, perdeu tempo. Então nós precisamos a cada dia nos enxergar. A Bíblia fala muito sobre isso. Olhar para si. Quando trouxeram aquela mulher pega em adultério e com o pé na mão, dizendo que essa mulher precisa morrer, porque a lei mandou matar. Ele falou, então mata. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Deus... Ele era massa demais. Foi uma sugestão muito assim, perspicaz para fazer eles pensarem. Porque eles começam a pensar, peraí, será que eu tenho pecado? Porque eles nem paravam para pensar que tinha pecado ou não, só pensava que era santo. Na hora que ele falou, vamos ver qual que é o primeiro que não tem pecado. Acho que eles ficou pensando, será que eu não tenho nenhum pecado mesmo? Forçou, sem forçar, explicitamente. O que acontece? As pessoas começaram a jogar as pedras fora. Naquele momento. O texto diz que um a um eles foram jogando as pedras no chão e foram embora. Quem consegue se enxergar, joga as pedras fora, não quer apedrejar ninguém, não quer apontar o dedo para mais ninguém. Quem consegue se enxergar, para de julgar os outros. Quem consegue se enxergar, joga as pedras no chão. Quanto mais perto de Jesus eu estou, menos pedras na mão eu tenho, menos dedos apontados eu tenho, mais olhar introspectivo eu tenho. E aí eu vou aperfeiçoando a minha caminhada com Deus. Vida cristã não é para jogar pedra em ninguém. É para me enxergar, me reconhecer, me desnudar diante de Deus. Rejeitar, jogar fora esse velho homem e me revestir do novo homem que, segundo Deus, está sendo formado dentro de mim. Um novo homem, um novo ser humano. Porque nós falamos um homem segundo o coração de Deus, na verdade é o ser humano segundo o coração de Deus. Não é o homem como gênero. Mas é como o gênero humano, o ser humano segundo o coração de Deus. Então, o propósito de Deus para a gente é que a cada dia na caminhada, eu me reconheça nas minhas falhas. E me desnude diante de Deus e peça ao Espírito Santo que jogue fora de mim tudo aquilo que está me impedindo de viver com Deus, de ser aquilo que Deus quer. E voluntariamente eu escolher honrar a Deus com tudo que eu sou. E o Espírito Santo é liberado a trabalhar em nós.
Mas deixa eu falar aqui uma terceira característica de Davi, que senão passa o tempo, não sei quanto tempo falta. Mas A gente ainda tem uns 20 minutos. Ah, tá. Então aqui, ó. Uma outra qualidade de Davi é que ele tinha facilidade em perdoar. Ele não guardava amargura. Esse aqui é marcante no Davi. A gente vê, por exemplo, o Saul, que era o rei. E o texto diz que Deus tinha rejeitado Saul e ungiu Davi como rei. Mas Davi não foi para o trono. Davi continuou no pasto cuidando das ovelhas, e depois Davi venceu guerras, e ele achou um inimigo feroz, que era o Saul. Ele era servo do Saul, mas por vezes o Saul tentou matar ele, ele fugiu para não morrer. Um dia Deus colocou ele diante do Saul, o Saul estava numa caverna, dormindo, e Deus colocou e falou assim, ó, faça com ele o que você quiser. O Davi foi lá e cortou um pedacinho do manto, e para mostrar, para dizer para o Saul, Saul, eu não sou seu inimigo. Olha aqui para você ver, eu cortei o seu manto. Tive a oportunidade de te matar e não te matei. Mas ele depois se arrependeu de ter feito isso. E quando o Saul morreu, o Davi sofreu muito. O Davi não quis, não gostou, ele sofreu com a morte do Saul. E depois de alguns anos que ele estava no palácio, ele mandou procurar, tem alguém da casa de Saul que eu possa fazer o bem? O Saul que matou, que perseguiu ele, que tentou matar, né, na verdade, que foi o maior inimigo que ele teve. Depois de alguns anos no trono, ele falou assim, tem alguém da casa de Saul? Aí ele falou, tem um filho dele chamado Mefibosete, que ele é deficiente físico, mora criado por um tutor, ele mora em tal cidade, falou, não, traz ele. Mandou trazer o Mefibosete, falou assim, olha, a partir de hoje, tudo que eu comer, você vai comer. Tudo que estiver servido na minha mesa, eu quero te honrar, porque você é filho do Saul. Porque você é filho do meu amigo. E o Saul tinha sido inimigo dele, ele perdoou o Saul. Meu amigo que tentou me matar. Outra coisa, o Absalão, que é o filho mais velho de Saul, o Absalão ele revoltou, porque, como eu disse no princípio aqui, Davi foi um pai muito relapso. E o Absalão se revoltou contra Saul. Então o que o Absalão fez? Primeiro ele estuprou a sua própria irmã, depois ele tomou o trono de Davi, Davi sendo rei, foi obrigado a fugir. O Absalão era filho mais velho de Saul? De Davi, quer dizer, falei errado. Desculpa. Absalão era o filho mais velho de Davi, e ele estuprou a sua meia-irmã, ele depois tomou o trono do seu... Não, na verdade, falei errado aqui. Foi o Aminon, que era o filho que estuprou a irmã. O Aminon era filho de Davi também, e estuprou a própria irmã. O Absalão ficou revoltado porque o Davi não fez nada. Ele matou o seu irmão, Aminon. O Davi não foi conversar com ele, mas depois ele se revoltou, ele tomou o trono. Ele teve relações sexuais com as esposas de Davi, que não era sua mãe. Se tornou rei, expulsou Davi da terra. Mas o dia que o Absalão morreu, o Davi chorou profundamente. Ele perdoou o filho dele, ele não tinha mágoa no coração. Davi tinha essa característica também, era um cara que sabia perdoar. Era um cara que ele não... Justamente porque se enxergava. Exatamente, porque... E essa é uma das qualidades de quem se enxerga. Quem se enxerga não julga os outros. Quem se enxerga não guarda amargura. Quem se enxerga vai sempre achar que tem mais do que merece. Vai sempre entender que se ele erra, quando alguém erra, ele vai entender que ele também erra. Que ele também tá sujeito às mesmas coisas. Se brincar o mesmo erro. Tá, perante as mesmas circunstâncias. Quem se acha imbatível é que julga e condena os outros e guarda amargura. Quem sabe quem é ele, quem sabe quem ele é, e que sabe que ele é fraco também, ele não joga pedra em ninguém. E nem alimenta a amargura. Ele não guarda isso no coração. O perdão é uma característica muito importante, não só do cristão, mas de quem tem amor no coração. Porque amor ao próximo não é ao próximo que me faz bem. Porque, como diz na Bíblia mesmo, isso qualquer pessoa faz, isso aí é normal. Qualquer pessoa em sua consciência ama quem lhe faz bem. Agora, o desafio é você amar ou perdoar alguém que errou com você. Com certeza. Né? E tem um texto de Hebreus, capítulo 12, me parece que é o verso 15, que fala assim: não permita que a amargura crie raiz no seu coração. Porque quando ela cria raiz, ela contamina muitos. E na verdade é isso, quando a amargura cria raiz no meu coração, ela me contamina. Eu sempre digo o seguinte, que eu vi uma frase de alguém que eu repito, né? Assim, que guardar amargura contra outra pessoa é igual beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. Sou eu que estou envenenado. Sou eu que estou enjaulado ali.
Eu aprisiono alguém que me... É uma frase desse jeito aí também, só que sem ser sobre a questão do veneno. É. Que fala assim, ó, perdoar é libertar um prisioneiro e só então descobrir que esse prisioneiro era você. Exatamente, é o que eu ia falar agora, que eu pego alguém que eu tenho amargura, eu enjaulo ele, eu aprisiono ele. E na verdade ele não está preso, eu é que estou preso, né? É exatamente isso. Eu é que estou preso quando eu prendo alguém na jaula da minha amargura. Eu é que estou envenenado. Deus me livre, é sofredor, é sofredor. Você olha a questão, a amargura causa doenças. Pode gerar até câncer. E você conhece disso na psicanálise, né? A amargura, quando você guarda palavras que você ouviu, você não liberou, coisas que te amarguram, sabe, de infância, pode trazer doenças psicossomáticas. Psicossomáticas é o quê? É psico, né, da psique, da mente, e que somatiza no corpo, ela vira sintoma. A palavra a amargura vira sintoma. Pode dar problema na tireoide, pode dar problemas de estômago, de gastrite nervosa, pode dar aquele problema. Qual é aquele problema? Como é que eu esqueci o nome agora? Que dói tudo no corpo? Dói tudo no corpo? E sente muita dor. Fibromialgia? Fibromialgia. Fibromialgia é totalmente psicossomático. Olha aí pra você ver. Então, tudo isso, até câncer, pode ser gerado por isso. Olha que coisa triste, né? Amargura, tá? A amargura adoece o próprio corpo. E é sempre característica de alguém que ainda não se enxergou. Guardar a amargura para quem se acha injustiçado. Para quem se acha melhor. Nunca. Eu não mereço o que fizeram comigo, né? Então eu não mereço aquilo. E eu guardo a amargura sempre. Então, quando eu guardo a amargura, eu estou contaminado. Davi tinha essa característica. Ele não era um cara que guardava amargura. Ele não era um cara que era alimentado ou que alimentava o rancor. Então, você vê, os caras que fez o mal para ele, igual o Saul, se eu não me engano, parece que ele matou o cara que veio trazer a notícia de que o Saul morreu como se fosse uma coisa boa. Ó, morreu o seu inimigo. E ele ficou tão desesperado e triste com aquela notícia que ele matou o cara que veio trazer, se eu não me engano agora, me parece que é isso mesmo. Não vou afirmar que é, porque senão vou dar mentindo numa live que vai ficar gravado aqui. Mas eu me lembrei que agora parece que até é isso. Mas o fato é que o que fazia Davi um homem segundo o coração de Deus também era isso. Essa disposição em ter um coração limpo. Em perdoar. Porque Jesus fala sobre isso, né, na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos. Eu ia falar agora da oração do Pai Nosso. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. E essa oração é muito profunda, sabe? A gente que foi perdoado precisa aprender o que é perdoar. E essa oração a gente repete ela, mas não para ver a profundidade dessas palavras. A profundidade, exatamente. Pensa, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Ai, você já pensou para Deus? Parou para pensar se realmente fosse verdade? Se realmente fosse verdade, não. Assim, se Deus não tivesse misericórdia, se você falar para Deus, levasse em consideração nossas palavras que a gente fala. Você falar para Deus, Senhor, usa o meu padrão de perdoar para me perdoar. É muita coragem. Você tem que, né? Não, você fala assim, como é que eu perdoo? Todo mundo lascado. Uai. Aí eu tô sempre torcendo pelo mal. Eu perdoo no sentido de esperar o tomo do cara na frente, né? Perdoei, mas eu quero ver você pagar o preço. Te perdoei, mas eu quero ver você pagar. Eu perdoei, mas Deus vai me vingar. Ainda põe Deus no meio. Deus é justiça. Deus é justiça. Deus vai me vingar, Ele vai ver. Que tristeza, né? As pessoas, em vez de usar Deus para se fortalecer no perdão, no amor, usa Deus para vingança. Usa Deus para poder alimentar um sentimento totalmente fora de Deus. Totalmente anticristão, totalmente anti o evangelho. Eu acho que Deus fica olhando e fala assim, ai, meus filhos, vocês não entenderam nada. Não entendeu nada, sabe? É só um bando de menino que tá precisando ainda crescer e aprender. Ainda. É por isso que ele vai pro Davi e fala assim, esse homem é um homem segundo meu coração. Um cara sempre que se desnudava diante de Deus. Ele estava preocupado muito mais com o seu relacionamento com Deus do que com a sua reputação. Muito mais com o seu caráter do que com a sua reputação. E a gente vê hoje em dia gente muito mais preocupada com a reputação do que com o caráter, né? Davi tinha essas características aqui. Pode fazer tudo, só que desde que esteja escondido.
Se não divulgar, tá tudo bem. Se fizer no escondidinho, ninguém ficar sabendo, então sou santa ainda. Você vê gente que... Marido que oprime uma esposa e depois sobe no púlpito e prega o amor. Igual você me falou essa semana de um pai, né, que bateu, espancou a própria filha. Foi você que falou isso? Espancou a própria filha e depois ele subiu no púlpito, deixou ela toda machucada lá embaixo, na casa dele, vestiu um terno e foi para a igreja pregar sobre o amor. Eu acho que não foi eu, não. Não foi você não, né? Eu vi alguém me falou sobre isso, de um pai pastor, que ele era agressivo em casa. E de um dia em que o sermão dele era sobre amor, sobre amar as pessoas, ele tinha acabado de dar uma surra na filha dele, de oprimir a filha dele, de bateu, machucou ela, deixou ela machucada. E ela ficou e foi pro culto. E quando ela toma um banho, chega lá toda machucada, ele está pregando sobre amor, sobre amar as pessoas. Agora você imagina o que esse cara é vazio. Esse cara é um cara vazio, doente, sabe? E tem muitas pessoas vivendo assim, se escondendo atrás de desculpas, se escondendo atrás de aparência, se escondendo atrás de reputação e perdendo a oportunidade grandiosa de ser um ser humano melhor, de expressar amor na vida cotidiana com as pessoas, sabe? De realmente viver com Deus. Porque está vivendo só para a religião. É muito triste ver as pessoas que se preocupam mais em viver com a religião, mais viver por uma aparência, do que, de fato, desenvolver um relacionamento com Deus. Davi era um cara cheio de defeitos, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Davi era um cara cheio de defeitos, mas ele sempre é um cara que procurava honrar Deus em tudo. Davi era um cara cheio de defeitos, mas era um cara sempre pronto a perdoar as mágoas, perdoar as coisas que fizeram. Teve um comentário aqui, a Jéssica comentou de novo, que meu celular, eu não vou mexer nele aqui não. Quando eu frequentava a igreja, tinha um dirigente assim, batia na esposa e minutos depois estava pregando o amor ao próximo. Olha que coisa triste, Jéssica, que coisa triste. É o que tem, Jéssica, tem muitos, infelizmente que tristeza tem isso. Eu acho extremamente triste. Pessoas pregando sobre família, com família destruída, sabe? É complicado, é complicadíssimo. Porque antes de tratar a si mesmo, tá querendo tratar os outros. Ele está ensinando para os outros o que ele nem vive. Né? Ele nem aprendeu, não aprendeu nem para ele, sozinho. Exatamente. A Giovana falou que essa fibromialgia. Conhecerão as árvores pelos frutos. Com certeza. Qual que é os frutos? Ele é árvore de que plantação? Cadê o fruto? O fruto dele é violência? Aí o cara... Porque os frutos do Espírito Santo são mansidão, benignidade, amor, longanimidade. Como é que é? Amor, alegria, mansidão, bondade, benignidade, que é gentileza. Benignidade é ser gentil no tratamento, né? Mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Exatamente. O fruto do Espírito é domínio próprio. Qual que é o oposto de domínio próprio? É o descontrole. Bater nos outros quando tá nervoso. O descontrole. Não, gente. Aí, conhece as árvores pelos frutos. Esse fruto aí não é a árvore do Espírito Santo, não. Não é. Você falando que é uma jaca, por exemplo, todo espinhoso lá, mas tá querendo ser uma maçãzinha, né? Tá querendo ser uma maçã. Só se for a maçã do Jardim do Éden. Aí quando vê a fruta dele é uma jaca. Ou então pior que a jaca, é uma mamona, é uma lobeira, como que tinha antigamente lá na costa. É um trem que não serve pra nada. Uma lobeira. Lobeira era um fruto redondo que acho que não serve pra nada. Não serve pra nada. Nunca soube se tem alguma utilidade. Mas, assim, as pessoas estão tentando fazer de conta que são, que não são, perdendo tempo. Sabe? Davi não perdia tempo com isso. E por isso Deus falou dele, deu um testemunho sobre ele. Achei um homem segundo o meu coração. Que maravilhoso que a gente possa ter esse tipo de intimidade com Deus, que quando Deus se referir sobre nós, poder falar algo sobre isso. E não que as pessoas falem, a gente está preocupado com o que alguém vai falar. Com que a reputação em torno do meu nome. E às vezes eu sou vazio, sabe? E às vezes até acontece, eu fiquei sabendo de um pastor aqui perto de nós, que quando ele pregava, a mulher dele ficava lá no banco, lá embaixo, assim, mentira dele. Ele falava sobre coisas, sobre relacionamento, ele falava sobre família,
E ela ficava lá no banco falando para as irmãs perto dela, assim, isso é mentira. Isso é tudo mentira, não é assim. Isso é tudo mentira dele. Ele já morreu, esse pastor. Mas olha que triste isso. Você está numa igreja onde quando o pastor está falando, a mulher está lá embaixo caladinha, com toda revolta no coração, falando, isso é tudo mentira dele. Revoltada porque vê alguém pregando em cima de uma mentira, né? Não tá usando na família. É uma mentira. E quantas pessoas estão preocupadas com isso? E aí você está mostrando com isso que você se preocupa com a opinião das pessoas. E Davi era um homem que se preocupava com a opinião de Deus sobre ele. Ele se relacionava com Deus. Então ele queria cada dia desenvolver uma intimidade entre ele e Deus. E você desenvolve uma intimidade entre você e Deus quando você se desnuda diante dele e permite que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Para que você a cada dia seja um ser humano melhor. Se mostra até as suas partes mais sombrias. Uhum. Com certeza. Para que ali o Espírito Santo pode fazer uma faxina. Deixa o Espírito Santo entrar em cada cômodozinho, aqueles que nunca nem abre. Aqueles que estão escondidinhos ali, que você não costuma visitar lá há muito tempo, aí tem que entrar lá dentro, limpar, ver a bagunça, limpar o que está sujo, tirar as teias de aranha, mostrar, ó, isso aqui está errado, esse aqui é quem eu sou pecador mesmo, eu sou errado mesmo, santo eu não sou. Uhum. E aí então começar, em cima dos defeitos, trabalhar quais virtudes você vai colocar no lugar. Com certeza. E quantas salas secretas a nossa alma tem, né? Quantas salas as pessoas querem jogar a chave fora? Tenebrosas. E, na verdade, você precisa abrir essas chaves, abrir essas salinhas secretas e dizer assim, Espírito Santo, entra aqui dentro, limpa isso, acende a luz, acende luz, traz claridade, traz limpeza. Eu quero ser esse. Olha que maravilha. Obrigado aí, o Gabriel Juntas, né, que foi sensacional. Obrigado, tia Célia, tia Selma. Obrigado pelas palavras de vocês aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, tia Selma. Obrigado a todos que estão escutando. A todos vocês. Então, assim, né, nossa live. É uma ação sobrenatural quando você abre as salas secretas da sua alma e convida o Espírito Santo para entrar lá dentro. E, em vez de ficar fazendo de conta que elas não existem, em vez de fazer de conta que você tem um corredor comprido, as portas fechadas, você acende a luz do corredor, dizendo aqui é tudo clarinho, mas tem muitas salinhas secretas que você escondeu e jogou a chave fora. E lá dentro tem tanta coisa que você faz de conta que não existe, né? Então, jogar isso fora. O que você tem de bom, é lógico que a gente tem coisas de bom também. É claro. Lados bons. Você não precisa falar isso para Deus, Deus já sabe. Exato. Você precisa mostrar a parte que tá boa, porque tecnicamente, na parte que tá boa, ele não vai ter muito trabalho. Ele não vai fazer muita coisa no que já tá arrumado. Você tem que mostrar para Deus a parte que tá ruim, é a parte que é ruim, que precisa de melhora. A sua parte ruim que você tem que desnudar diante de Deus. Com certeza. Aí, então, ele poder melhorar e trabalhar é na parte ruim. E no geral, nas partes boas, tá todo mundo entra lá, né? Na sua fraqueza, meus amigos. E no geral, na parte boa, é uma salinha que a luz está acesa e a porta está aberta. É aquela sala que está fechada e a luz está apagada. Né? Aquela sala que está trancada e a luz está apagada é aquela lá que o Espírito Santo precisa entrar. E que às vezes ninguém entrou. Você esconde até de você mesmo. É ali que a gente precisa aprender a cada dia a jogar, a abrir aquilo lá. E quando eu reconheço isso... É como Jung fala, é doloroso. É doloroso. Nenhum processo de despertar de consciência, de entrar descobrir seus defeitos é fácil. Mexe com o ego. Com certeza. Mexe com a parte que você se vê bom. Todo mundo tem vontade de ser bom. Então, como a gente não é bom, a gente finge ser bom. Uhum. Na hora que mostra pra você que você finge ser é uma mentira, aí vira o caos. Com certeza. Só que depois que você sai do caos, você vai pra calmaria, entendeu? Uhum. Porque quando você, até postei no dia da mentira, dia 1º de abril, eu postei um post aqui falando sobre isso. Que mentira não é só o que você mente pros outros. O que você mente pra si mesmo. Pra si mesmo. E para si é a pior mentira. Porque se você vive em mentira, se você vive em negação do que você é de verdade, então você vive uma mentira. E se você vive uma mentira, o cenário é o caos. Com certeza. Isso aí vai te consumir. Vai te consumir. Agora, a partir do momento que você traz a verdade para sua vida, lida com a realidade, com a verdade,
aí sim, você vai saber o que fazer, como agir, o que melhorar, mesmo que é um processo doloroso. Assim como você não pode ignorar um queimado na pele, você tem que fazer o quê? Raspagem. Raspagem dói, mexe na ferida mesmo, para tirar toda a parte ruim, tudo que tá doente, tudo que tá pele morta. Raspa, raspa, raspa em cima de onde tá doendo. Mas aí depois sara e fica a pele perfeita e fica... Tem vezes que não fica nem cicatriz. Com certeza. Tanto que o trabalho fica perfeito, mas o processo é dolorido, mas é preciso. É exatamente isso. Obrigado, a Luzia Pereira está falando que é muito boa palavra, obrigado. A Araújo Jéssica está dizendo que está amando a live, primeira vez que consegue ver, e dá para convidar o pai dela para assistir. Que coisa boa, muito obrigado. Jéssica, mas no feed estão todas as outras lives. Todas salvas, né? Você pode entrar e olhar pelo tema. Se algum tema você gostar de assistir, você se interessar, você pode assistir que ela tá lá, tá salva. Inclusive, gente, ó, essa live aqui vai ficar salva no feed, tanto no meu quanto do meu pai. Se caso você chegou no meio da live pro final, se você não viu o início, quer ver, pode voltar e ver. Quer mandar para alguém, quer que alguém veja essa live, acha que foi legal, que alguém precisa pode enviar para ouvir depois, né? Pode enviar para essa pessoa para ela assistir depois. Exatamente. Vocês podem comentar aqui, salvar para ver depois, curtir, fazer os comentários na live assim que estiver salva para dizer o que você achou, como que você o que você entendeu dessa live. A gente vai ficar muito feliz. E podem trazer temas, qualquer tema que vocês trouxerem. A gente vai estar falando, que a gente não tiver muito conteúdo para encher uma live inteira, a gente vai fazer um vídeo menor e postar no feed. Tá bom? Inclusive, essa live de hoje é a sugestão de alguma pessoa, de uma pessoa que segue a gente aí, né? A live também foi sugestão, a outra live foi também. Então, se você quiser ouvir no tempo, para a gente conversar aqui, fala no meu privado, no privado da Raíssa. Se quiser falar até aqui no Instagram, pode falar, mas a gente vai falar sobre isso. No comentário da live mesmo, você pode falar, a gente vai anotar e vai falar. Tá bom? E a gente quer a participação de vocês. Tá faltando só um minutinho pra gente fechar a live então, vamos terminar. Eu quero agradecer cada um de vocês que permaneceram. A você que, por acaso, depois vai estar vendo em outro horário essa live. Obrigado você também. Viu? Deus abençoe cada um de vocês. E na próxima segunda estamos aqui. E a hora do print, tira um print nosso agora. Tirar do outro, ficar mais bonito. Posta nos seus stories, marca a gente. Para que mais pessoas vejam essa live. Marca lá, fala se gostou ou não, que a gente vai estar repostando nas nossas redes sociais. Tá? Exatamente. Muito obrigada. Um beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Semana top para vocês. E até na próxima segunda, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. O Arnaldo falou assim que o senhor é um menino lindo. Quem falou? O meu Arnaldo. Meu Arnaldo Coelho Mendes Júnior. É meu gordinho preferido, o Arnaldo. Deus abençoe. Com Deus, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.